Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Sou o pesquisador Marcos Lopes, Espada Triunfante Brasil. Continuando estudando o que é o teísmo aberto, inicio com uma passagem das Escrituras que diz aqui no Salmo 73, verso 11: os zombadores do Deus de Israel, eles achavam que Deus não tinha conhecimento do futuro. E diz aqui a palavra de Deus: e dizem, como Deus sabe as coisas? Ou há conhecimento no Altíssimo? Ou seja, os zombadores acreditaram sempre que Deus não conhece totalmente o futuro. Tá? E tem uma outra passagem também muito interessante, Isaías 46, verso 9 e verso 10. Diz assim a palavra de Deus, a santa e gloriosa palavra de Deus: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Ou seja, Deus conhece tudo. E digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, o Deus da Bíblia é um Deus, o único Deus, e ele é bem diferente do Deus que apregoa o teísmo aberto. O teísmo aberto, ele é conhecido também como o teísmo do livre-arbítrio, ok? E para você dizer que eu não estou sendo tendencioso, você pode procurar aqui no dicionário de teologia, ok? Da editora Vida. Você vai ver que o teísmo aberto é chamado da teologia, o teísmo do livre-arbítrio, desenvolvido teologicamente no final do século XX, na doutrina de Deus, que busca estabelecer um meio termo entre a visão clássica de Deus, ou seja, o teísmo clássico, que não pode, e esse meio termo ele é buscado, né? E não pode ser influenciado pelas criaturas humanas e a visão do processo segundo a qual Deus está de todo envolvido e muda constantemente junto com a criação. Ou seja, um Deus que é vulnerável. Né? O teísmo aberto enaltece demais a liberdade humana e apresenta um Deus que é vulnerável, muda constantemente conforme a sua criação toma decisões. Em vez disso, o teísmo do livre-arbítrio afirma que Deus entra num relacionamento toma lá da cá com a humanidade e arrisca voluntariamente sua soberania ao dar ao ser humano um grau considerável de liberdade. O principal pensador do teísmo do livre-arbítrio é o teólogo canadense Clark Pinnock. Então, como eu já disse aqui, o falecido Clark Pinnock foi um dos grandes desenvolvedores desse sistema teológico que não é aprovado pelas Escrituras. Esse ex-arminiano, Pinnock, ele desenvolveu boa parte desta, entre aspas, teologia. Mostramos também que o livro Eu Creio, Mas Tenho Dúvidas, do pastor Ricardo Gondim, é um livro sobre o teísmo aberto. O pastor Ricardo Gondim, por não ter entendido muito bem a questão dos decretos de Deus, da predestinação e todos esses pormenores, ele se perdeu numa coisa chamada teísmo aberto. Eu acho interessante que eu tenho um amigo também que ele disse que certa vez eles começaram a estudar muito a Bíblia, essa questão de Deus saber todas as coisas, e decretos e tudo mais, e eles decidiram parar porque, segundo eles estavam caindo no teísmo aberto. Olha só, às vezes a pessoa ela pode deixar de conhecer livros
que falem sobre o assunto, até da principal vertente da teologia reformada, e podem, de fato, desaguar nesta heresia. Né? Agora, é interessante notarmos de que o estudo de Deus, a doutrina de Deus, né, que no grego, theos, Deus, ontos, ente, logos, estudo. Então, o estudo de Deus ele é fundamental para que nós não venhamos nos perder nesta tão importante doutrina que é a doutrina de Deus. Né? Agora, Pinnick, ele é um exemplo, né, de como foi desenvolvida esta heresia, ok? Do século XX, que ela é tida como algo novo, mas ela não é algo novo, tá? Ela é desenvolvida de heresias antigas, né? Pinnick, por exemplo, apresenta a visão clássica de Deus como sendo um ser que é imutável e impassível. E dessa forma, olha só uma declaração de Pinnick. Ele diz o seguinte: entretanto, para muitos de nós hoje, essa imutabilidade de Deus não é de modo algum atraente. Ou seja, nós temos que mudar, né, algumas posições que nós cremos concernente a Deus. E ainda diz mais Pinnick: não vibramos ao saber que Deus é, na verdade, fechado em si mesmo e totalmente imutável. Então, a Pinnick, ele acha que o teísmo clássico é algo ultrapassado, que não explica de uma maneira satisfatória o Deus da Bíblia. Então, quando a gente muitas vezes não aceitamos algumas doutrinas da Bíblia, nós temos a tendência de rejeitá-las. E ao rejeitá-las, nós tentamos provar que ela é antibíblica, aquele outro modo de pensar de Deus. Agora, existe vários autores americanos que são adeptos do teísmo aberto, dentre eles John Sanders, por exemplo. Ele foi também uma das pessoas que ajudou no estabelecimento desse estranho ensino. John Sanders, ele chega a dizer que o teísmo tradicional ele seria uma mistura de filosofia grega com ensinamento bíblico, né, que dominou praticamente o pensamento da igreja durante 20 séculos. Então, de acordo, por exemplo, com Roger Walson, a teologia ela estaria passando de fato por uma mudança de paradigmas. Portanto, o teísmo aberto é uma opção contemporânea, algo completamente novo, um novo modelo de Deus. Então, em grande parte, o apelo que o teísmo aberto exerce sobre as pessoas provém dessa ênfase da novidade, né? O ser humano ele costuma gostar daquilo que é novo. Mas dentro da teologia, isso não é bem-vindo. Porque dentro da teologia, geralmente, o que é novo, ele é o que não foi descoberto. E o que não foi descoberto passa a ser uma novidade para algumas pessoas, mas na verdade são heresias antigas com novas roupagens. Então, o cristão evangélico ele precisa rejeitar essas afirmações de que o mais recente é o verdadeiro. Ele precisa rejeitar essas coisas. Que é muito mais atraente para as pessoas de hoje a gente tentar modelar Deus de alguma forma, de alguma maneira. Isso é muito, mas muito perigoso mesmo. Então, no próximo vídeo nós vamos continuar a entender o pensamento do teísmo aberto para podermos analisá-lo biblicamente. Ok? Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz.